Estrogênio muitas vezes é um mocinho transformado em vilão e eu vou te explicar por quê nesse vídeo completo, tudo bem? Todo Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos falar a real utilidade do estrogênio tanto em homens quanto em mulheres, né? Dentro do contexto principalmente do uso de esteroides anabolizantes, que muitas pessoas têm esse receio da aromatização, tudo bem? E vamos trazer aqui alguns conhecimentos práticos e objetivos para você que se preocupa com seus níveis de estrogênio, principalmente estradiol. Tudo bem? Então deixa teu curtir para me mostrar que esse tipo de assunto agrega na tua vida e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá. Esse vídeo foi baseado num comentário bem interessante, tudo bem? O que é que ele falou, né? Achava que não existia esse caso em que a testo está alta, porém potência e libido baixa. E existem muitos casos, a gente tem até um vídeo completo sobre isso aqui no canal. Ele reagiu a esse vídeo. Bacana, que bom que eu pude te ajudar. Isso devido ao tempo muito longo ou curto entre as aplicações gerando aromatização. Será? Gente, o que é aromatização? Aromatização é a conversão de testosterona em estradiol, tá bom? Estradiol é o estrogênio com maior atividade biológica, beleza? E aí, né, o que ele tá falando? Que o que causa uma redução de libido é o quê? É o excesso de estradiol, é a aromatização, né? Devido ao espaçamento entre as aplicações. O espaçamento entre as aplicações pode influenciar na libido? Até pode, dependendo do caso até pode, né? Mas será que é por causa da aromatização? Vamos ver. Agora, o pior é que a pessoa sabe que o éster aromatiza, né? Uma parte vira estradiol, mas ninguém assume essa realidade que a madeira está meia bomba. Eita, a galera nem fala que estão as paradas, falam que é treino, mas é verdade, né? Tem pessoas que estão utilizando e não falam. Mas enfim, né? O que é que a gente tem aqui? Ele está atribuindo aqui, gente, ao estradiol a redução da libido, né? E eu já tinha visto todos os comentários dele, né? Eu ainda vou responder ele alguma vez, que realmente é uma pessoa bem participativa aqui no canal, né? O que ele diz, né? Ele atribui muitos efeitos colaterais ao estradiol, ele coloca o estradiol como se fosse o grande vilão. E muitas vezes isso daí é dito dentro do meio do fisiculturismo, dentro do meio maromba. Lá fora, principalmente, tem muitos, né, treinadores que ficam utilizando o inibidor de aromatase, que é o que inibe a conversão de testosterona em estradiol, de forma profilática, de forma continuada em todas as pessoas que estão usando esteroide anabolizante. Então todo atleta está usando o inibidor de aromatase junto. Será que ele precisa disso? Será que inibir o estradiol de forma desnecessária, né, em um contexto onde ele nem sabe que tem o excesso, realmente vai ser uma coisa bacana, uma coisa interessante, né? E eu te digo que não, tá? Quando a gente pega aqui alguns dados, né, a gente pega a literatura, por exemplo. Inclusive eu trouxe aqui uma tabela bem interessante do livro do André Rizzuti, né? Testosterona e Hormônios Anabólicos, volume 2, né? O livro de 2021, bem interessante esse livro. Inclusive, se você gosta desse tipo de assunto, vale a pena comprar, né? Inclusive, também, se você é uma pessoa que pensa em utilizar esteroide, já está utilizando, mas se preocupa com a tua saúde, tem um curso completo com todos os fundamentos que você precisa entender. Lógico, né? De forma clara, objetiva, o curso Cuidado Anabólico. Se você quiser se aprofundar, né? Eu também tenho um e-book meu, né? Que é o e-book Desbravando o Universo Anabólico, que eu trago ali, ponto a ponto, tudo que é importante saber dentro desse universo. É bem completo, mais de 200 páginas. E eu te convido também a conhecer, vou deixar o link na descrição. Tudo bem? Então vamos lá. O que é que a gente tem de efeito positivo do estrogênio endógeno em ambos os sexos, tá? Atua na sensibilidade à resposta à insulina. Então quer dizer que ter um estrogênio baixo pode prejudicar minha resposta à insulina, pode favorecer talvez o ganho de gordura, pode favorecer então um perfil metabólico desfavorável, Gabriel? Sim. Gabriel, existem estudos que mostram isso? Sim. Mostrando que o quê? Que o efeito de que o estrogênio ganha gordura, que aumenta a gordura, é uma ilusão. Na verdade, o desbalanço entre androgênio e estrogênio é uma coisa ruim, mas eu tô falando aqui do estrogênio fisiológico. Em o quê? Em equilíbrio com a testosterona, tá bom? Tô falando disso. Beleza. Quando a gente tem um equilíbrio do estrogênio e o androgênio, o estrogênio ele vai favorecer o metabolismo glicídico, o metabolismo dos carboidratos, vai favorecer, então, a perda de gordura. A gente tem até estudos que mostram que pessoas que suprimiram desnecessariamente estrogênio ganharam mais gordura do que pessoas que tinham níveis fisiológicos de estradiol. Inibidor de aromatase inibe, né, a conversão de estrogênio em estradiol. E muita gente tem utilizado de forma profilática, como se fosse, vou impedir os colaterais estrogênicos. Mas veja, se você está tentando inibir um colateral, né, prever esse colateral, você vai gerar outros. Por quê? Porque o estrogênio, em doses corretas, em quantidade adequada, é o quê? É muito importante para o teu organismo. Tá? A gente vai discutir sobre o que seria uma quantidade de estrogênio adequada. Tudo bem? Vamos lá. O que mais? Atuação na manutenção da massa óssea. O que você já ouviu falar em relação à osteoporose?
Não acontece muitas vezes em mulheres pós-menopausa? Pós-menopausa, Gabriel, elas começam a cair o estrogênio, e isso influencia na questão da massa óssea. Então, assim, tu inibir teu estrogênio de forma desnecessária pode favorecer com que tu tenha, por exemplo, uma perda de massa óssea, uma osteopenia, uma osteoporose. Beleza. Atua positivamente na libido e na função sexual global. Então, assim, esse raciocínio de que o estrogênio é um grande vilão está incorreto. Na verdade, ter níveis adequados de estradiol favorece a libido, favorece o que mais? A função sexual global. Então, assim, ter uma quantidade de estrogênio razoável é interessante. É interessante. E toda vida que você aumenta a testosterona, gente, usando, por exemplo, uma durateston, uma deposteron, você vai aumentar o estradiol. Agora, você tem que ver a relação entre os dois. Se é uma relação que aumenta, então teu estrogênio tá altíssimo. Porque teu estrogênio tá altíssima e tá em equilíbrio, tá ok. Tá ok. Se você baixar esse estrogênio, você pode piorar a tua função erétil. Então não é porque o estrogênio tá alto pela conversão que isso tá causando problema, né? Às vezes você pode estar com o estrogênio alto, mas tá relacionado, tá adequado com a testosterona, mas você tem muitos outros problemas. Tem problema psicológico, tá com uma briga com a esposa, tem muitos outros fatores que podem influenciar na libido. Tudo bem? Beleza. Atua como cardio, neuro e vascular protetor. Ou seja, ter estrogênio de forma adequada protege o quê? O teu coração. Gabriel, qual é o problema que a gente vê com muita frequência pessoas morrendo, né? Dentro do fisiculturismo? Alterações cardiovasculares. Então, assim, quando a pessoa pega e tem um estrogênio zerado ali, inibido de forma desnecessária, ele aumenta ainda mais o risco cardiovascular. Isso daí é uma coisa que acontece com muita frequência. Tá bom? Acontece. Acontece muito, já vi demais, cara. E é uma coisa triste, né? Assim, inclusive tem profissionais médicos que colocam ali, cara, na prescrição de base, o cara vai usar o durateston, aí na prescrição de base botam uma série de medicamentos misturados para ser protetor, e dentro deles está dando um anastrozol pra nada. Então, assim, ele vai inibir o estrogênio do cara pra nada. Por quê? Porque tá com medo de ter uma ginecomastia, bicho, mas vai gerar muitos outros colaterais, né? Então, assim, ter uma relação adequada de testosterona e estradiol é extremamente importante. Você não tem como prever as coisas. Então, assim, você vai se preocupar porque a tua testosterona tá virando estradiol? Não. Você vai se preocupar quando o quê? Quando o teu estradiol estiver em descompasso com a sua testosterona. A gente vai conversar sobre isso. Proteção, né, do sistema nervoso central. Então, por exemplo, ter alterações no nível do sistema nervoso central com o estradiol adequado é mais difícil do que com o estradiol suprimido, né? Ter alteração, né, vascular, né? Então, assim, quando você vai ter, por exemplo, vou ter aqui um infarto, ter um estrogênio, vai lhe proteger mais. Então, assim, é importantíssimo ter quantidade adequada de estrogênio no teu dia a dia. Gabriel, diga aí pra mim, quanto de estrogênio geralmente a gente tem de relação? Cara, a relação mais comum de estrogênio, de testosterona e estradiol, quando a gente pega testosterona e divide pelo estradiol, é o quê? É de 20 a 30 para 1. Ou seja, a gente pega o valor de testosterona e divide pelo estradiol e vê 20 a 30 para 1. Gabriel, depende da unidade, não depende? Não, sim. A testosterona, quando a gente usa esse valor, está em nanogramas por decilitro, tudo bem? E o estradiol em picogramas por ml, tá? A gente tem essa relação aqui quando tá nessas unidades. Se não tiver nessas unidades aqui, não adianta fazer a relação, tá bom? Por quê? Porque a gente tem uma conversão de estradiol de 0,3 a 0,5% da quantidade de testosterona, tá bom? Então a gente tem de 20 a 30 para 1. Gabriel, me dê um exemplo aí. Vamos lá. Se a gente tem, por exemplo, 500 de testosterona, e a gente tem, por exemplo, o quê? Vamos botar aqui 25 de estradiol. O que é que a gente tem aqui? Se a gente divide de 500 por 25, a gente tem o quê? A gente tem 20. Tá dentro da faixa que eu coloquei aqui, 20 de estradiol. Mas vamos lá, vamos dizer que a gente tem, por exemplo, 1.500 de testosterona e a gente tem 75 de estradiol. O que é que a gente tem aqui de relação? 20 para 1 também. Então, assim, você vê que é um estradiol que está acima do valor de referência que geralmente os laboratórios colocam. Mas esse estradiol aqui vai estar me causando algum problema? Possivelmente não. Por quê? Porque está em relação com a quantidade de testosterona. É normal que, ao aumentar os seus níveis de testosterona, você também aumente os seus níveis de estradiol. É uma coisa totalmente normal. O que você não pode fazer é ver o valor de estradiol de forma separada e dizer, isso aqui que está destruindo minha libido. E botar um inibidor de aromatase. É isso aqui, pá! E aí você bota o estradiol aqui, por exemplo, para 10,
né? Você bota pra 10, aí o que acontece? Ah, o estradiol vai pra 10, então de 1.500 de testosterona pra 10 de estradiol, o que acontece? A relação fica aqui quanto? Fica aqui quanto? Ó, 10, 150. Então a gente tem o hipoestrogenismo aqui, né? A gente tem pouco estradiol, tá bom? Do mesmo jeito que se a gente tivesse o contrário, por exemplo, se no lugar de 1.500, a gente tivesse, por exemplo, vamos botar aqui 150 de estradiol. A gente teria uma relação de 10. Então quer dizer que a gente está com excesso de estradiol. Ah, Gabriel, tá 10. Quer dizer que tá com excesso que eu preciso tratar necessariamente? Não. Tem pessoas, gente, que esse 10 é ok. Então a gente tem que ver os sinais e sintomas do indivíduo antes de tentar mexer nisso daqui. E não fica se preocupando. Eu botei 20 a 30 para 1 como uma relação base. Mas tem pessoas que têm 10 que pode ser que seja um excesso, tem pessoas que têm 10 que pode ser que seja ok, tá? Agora, abaixo de 10 geralmente já tá com excesso, tá bom? Agora, o que é que você tem que entender? Que você não vai suprimir o estradiol porque você quer. Você tem que ter um médico que entenda do assunto para realmente fazer isso daqui. Se o cara fizer de forma aleatória, grande chance é de o quê? É botar um inibidor de aromatase, letrozol, anastrozol, e deixar teu estradiol muito baixo e aumentar teu risco de saúde global, tá bom? Piorando, inclusive, a questão da tua libido e função sexual. Então, assim, o estradiol em excesso pode causar uma série de efeitos colaterais, como ginecomastia, né? Pode piorar até acne, pode causar a parte de retenção hídrica, tudo bem, pode causar. Dependendo, pode até influenciar na questão do humor, que pode estar influenciando ali também na questão da libido em um contexto multifatorial. Pode, mas é mais fácil, gente, é mais fácil você tá com a libido ruim, porque teu estradiol tá baixo, do que quando ele tá um pouquinho mais alto junto com a testosterona, tá? Principalmente se ele tiver equilíbrio. Se tiver equilíbrio não é por causa do estradiol. Se tiver em desequilíbrio, aí você vai ver outros fatores, dependendo do caso você pode mexer no estradiol. Mas assim, querer colocar o estradiol como grande vilão é um erro que muita gente comete e muitas das vezes porque eles veem os caras de fora fazendo as coisas na doida, né? E a gente sabe que muitas vezes no fisiculturismo, os conhecimentos que são feitos são empíricos e nem sempre são conhecimentos com base médica, com base voltada ali para a saúde. Eles colocam ali e, assim, por mais que o anastrozol vai inibir o estradiol às vezes de forma desnecessária e fazer com que o cara tenha piora do perfil metabólico, né? Vai favorecer o ganho de gordura. Ele tá usando trocentos esteroides, um bocado de estimulante. Ele não vai perceber aquilo ali. Ele sempre usa, vai sempre utilizar. Porque eles usam um contexto de polifarmácia, gente. Então, assim, a gente sempre quer colocar menos esteroide, menos dose, entender o que é que cada coisa está fazendo aqui para ter o quê? O máximo de benefício e o mínimo de efeitos colaterais, né? Dentro de um tratamento medicamentoso, se a gente é coerente, né? Se a gente é coerente, tudo bem? A gente falou aqui de anastrozol, a gente falou de letrozol, a gente falou de testosterona. E assim, quando a gente tá falando de testosterona, é importante que você entenda também os tipos de testosterona, né? Você já sabe que o estradiol não é vilão. E a testosterona, né? Fiz um vídeo completo para você falando sobre testosterona na formulação de Durateston. Te espero lá e um grande abraço.